Durante a Revolução Russa de 1917, grande parte dos estúdios de cinema foram destruídos e a maioria dos profissionais fugiram do país. Então, o Estado teve que reinventar a atividade cinematográfica e investir em novos equipamentos, bem como reorganizar os setores de produção, distribuição e exibição. A estatização do cinema, a princípio, permitiu a visão de novas relações entre a arte e a vida e gerou uma enorme explosão criativa. Entretanto, as possibilidades foram reduzidas com o passar do tempo e logo os filmes foram amarrados à política. Assim, divididos entre a radical mudança estética emergente e a guerra civil, surgiram alguns dos cineastas que revolucionariam o cinema. Considerado o fundador da teoria da montagem, Kuleshov viu o cinema como uma linguagem que poderia ser manipulada racionalmente. Assim, a constante experimentação revelava um empirista obsessivo. Dentre suas experiências mais famosas, destacam-se o efeito Kuleshov, a geografia criativa e o corpo cinematográfico. Kuleshov tentou dominar as técnicas cinematográficas americanas e colocá-las a serviço da causa soviética. Seu cinema buscava a emoção pela vertigem e pelo envolvimento na velocidade, mais do que pela identificação psicológico-sentimental. Assim, envolvia o espectador numa narração vertiginosa e conduzia suas emoções e entendimentos aos fins planejados. Vertov era muito pragmático e foi o que tentou realizar de modo mais radical os princípios do movimento construtivista. Para ele, a revolução era um recomeço. Sonhava com um cinema baseado numa rede coletiva de colaboradores, os quais ele chamou de Kinox. Vertov repudiava qualquer traço simbolista e defendia o cine-verdade, avesso a qualquer encenação. Assim, criou o cine-olho, um método de decifração do mundo que recusava a reprodução da aparência imediata e também a sugestão simbolista carregada com ares espirituais. As experimentações empregadas neste método eram intensas, vertiginosas e inorgânicas, que iam desde inversões temporais até o choque das angulações. Eisenstein teve suas primeiras experiências artísticas no teatro, não demorando muito para que fosse despertado o seu desejo de renovar a antiga arte, dominada por compreensões ralas sobre a vida real. Foi também no teatro que deu origem ao método que revolucionaria a história do cinema, a montagem. A técnica consistia basicamente em sequenciar um conjunto de unidades que, associadas em um todo, produziriam uma nova significação. Essa montagem de atrações foi inspirada pela experiência de se andar em uma montanha russa. Portanto, o diretor não pretende simplesmente repassar as experiências de um modo hermético, mas elevá-las ao espectador de forma que este seja mobilizado emocionalmente ou até mesmo fisicamente. A sua estreia no cinema foi com o filme A Greve, um estudo sobre o movimento grevista como um momento privilegiado de autoconsciência proletária. O diretor força o entendimento desse fenômeno a ponto de mobilizar o espectador ao máximo, cunhando até mesmo a expressão cine-punho para representar tal impacto. A linearidade é mínima, voltando completamente a atenção para os choques de representação em que o diretor utiliza técnicas como caricatura dos personagens, repetição de elementos durante a narrativa e principalmente a montagem metafórica, quebrando por diversas vezes a linearidade narrativa com a apresentação de situações paralelas que forçavam a associação com os planos da sequência. O filme marca uma grande mudança no estilo do diretor, principalmente pelo que se propõe a representar. Enquanto o filme A Greve tratava de um fenômeno amplo, abrindo portas para a linearidade tênue, o Encouraçado Potemkin retrata um episódio específico. Assim, a linearidade do enredo se fortalece ao passo que os personagens tornam-se mais individualizados. Todos os passos que compõem a evolução do enredo são constituídos por momentos que procuram se compensar, gerando uma simetria em cada ato. Outubro foi uma encomenda governamental para as comemorações dos 10 anos da Revolução. Na base do filme está uma crônica dos acontecimentos de 1917. Eisenstein dividiu sua narrativa em duas partes. A primeira condensa o processo que conduz até o dia 25 de outubro. A segunda narra o dia da tomada do Palácio de Inverno.
A diferença entre as duas é marcante. É na primeira parte que se concentram as experiências de que Eisenstein viria a chamar de montagem intelectual. A sua continuidade não é linear e as cenas são artificiais. Eisenstein combina imagens da queda da estátua do czar, do proletariado, de missas e até pavões mecânicos, a fim de provocar uma reflexão conceitual no espectador sobre o contexto político da época. Na segunda parte, as ações do dia decisivo da Revolução estão narradas de modo mais convencional. Eisenstein busca manter o já conquistado e experimentar novas formas de realizar a síntese cinematográfica entre emoção e razão, passado e presente, arte, ciência e revolução.